Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose Animal, PNCBT. O grupo é composto por Emerson Alex, Gabriela Nicolau, Jorge Luiz, Rosana Simonassi e eu que sou Stephanie. A tuberculose. O que é a tuberculose? Ela é causada pelo Mycobacterium bovis e é uma zoonose de evolução crônica que acomete principalmente bovinos e bubalinos. Caracteriza-se pelo desenvolvimento progressivo de lesões nodulares, denominadas tubérculos, que podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido. Os meios de transmissão da tuberculose são através da inalação de aerossóis contaminados, contato com fezes e urina e pelo leite e outros fluidos corporais, como saliva e sêmen. E a patologia, que vai ser como a bactéria age no organismo, uma vez atingido o alvéolo, o bacilo é capturado por macrófagos, sendo o seu destino determinado pelos seguintes fatores: virulência do micro-organismo, carga infectante e resistência do hospedeiro. A generalização da infecção pode assumir duas formas: a forma miliar, que é quando ocorre de maneira abrupta e maciça, com a entrada de um grande número de bacilos na circulação, ou protraída, mais comum, que se dá por via linfática ou sanguínea, acometendo o próprio pulmão, linfonodos, fígado, baço, úbere, ossos, rins, sistema nervoso central, disseminando-se por praticamente todos os tecidos. Às vezes os sinais clínicos demoram para aparecer, mas quando eles são notificados, os principais sinais clínicos são caquexia progressiva, tosse seca, curta e repetitiva, cansaço e baixa capacidade respiratória. E como fazer o diagnóstico? Qual vai ser o mais eficaz? A reação tuberculínica, a bacteriologia e a histopatologia são os métodos mais utilizados. Porém, não existe um método de diagnóstico da tuberculose bovina que tenha uma eficiência absoluta. A prova tuberculínica, a vigilância epidemiológica em matadouros, os controles sanitários, o diagnóstico de laboratório são todos elementos básicos que devem ser empregados com critério e de modo mais adequado a cada situação epidemiológica. E o controle da tuberculose vai se fundamentar no bloqueio de pontos críticos da cadeia de transmissão da doença. Instrução Normativa SDA número 10, capítulo 7, da produção, controle e distribuição de tuberculinas, artigo 31, serão utilizadas somente tuberculinas PPD e derivado proteico purificado, bovina e aviária, produzidas e controladas de acordo com normas estabelecidas pela SDA. Artigo 32. A distribuição de tuberculinas será controlada pelo Serviço Veterinário Oficial, devendo as mesmas serem fornecidas somente a médicos veterinários habilitados, a instituições de ensino ou pesquisa e a responsáveis técnicos de granjas de reprodutores suínos certificados, GRSC. Capítulo 8. Do diagnóstico indireto da tuberculose. Artigo 33. Para o diagnóstico indireto da tuberculose, serão utilizados testes alérgicos de tuberculinização intradérmica em bovinos e bubalinos identificados individualmente, com idade igual ou superior a 6 semanas, realizados por médico veterinário habilitado ou médico veterinário oficial. Artigo 35. Os testes de rotina para o diagnóstico de tuberculose são o teste cervical simples, o teste da prega caudal e o teste cervical comparativo, sendo que o último também é utilizado como teste confirmatório. Capítulo 9. Dos animais reagentes positivos aos testes de diagnóstico para brucelose ou tuberculose. Artigo 40. Animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para brucelose ou tuberculose serão marcados pelo médico veterinário responsável pelo exame a ferro candente ou nitrogênio líquido no lado direito da cara com um P contido num círculo de 8 cm de diâmetro, conforme a figura a seguir. Capítulo 9. Dos animais reagentes positivos dos testes de diagnóstico para brucelose ou tuberculose. Artigo 41. Animais reagentes positivos deverão ser isolados do rebanho, afastados da produção leiteira e abatidos no prazo máximo de 30 dias após o diagnóstico, em estabelecimentos sob serviço de inspeção oficial. Capítulo 10. Das disposições gerais para estabelecimento de criação certificado ou em certificação para a condição de livre de brucelose ou de tuberculose. Artigo 47. O estabelecimento da criação de certificado ou em certificação para a condição de livre de brucelose ou de tuberculose fica obrigado a
cumprir medidas de controle e erradicação da brucelose ou da tuberculose prevista nessa instrução normativa, ter supervisão técnica de médico veterinário habilitado, utilizar sistema de identificação individual dos animais aprovado pelo Sistema Veterinário Oficial, custear as atividades de controle e erradicação da brucelose ou da tuberculose. Capítulo 12. Da certificação de estabelecimento de criação livre de tuberculose. Artigo 58. A obtenção do certificado de estabelecimento de criação livre de tuberculose está condicionada à realização de 2 testes de rebanho negativos consecutivos realizados em bovinos e bubalinos a partir de 6 semanas de idade, no intervalo de 6 a 12 meses. Parágrafo único. Poderão ser dispensados da realização dos testes diagnósticos propriedades em bovinos ou bubalinos que venham a ser povoadas exclusivamente com animais provenientes de propriedade certificada livre de tuberculose, segundo condições definidas pelo DSA. Capítulo 14. Do saneamento de estabelecimentos de criação com foco de tuberculose. Artigo 72. O estabelecimento de criação especializado em pecuária de leite ou sem especialização rebanho misto em saneamento para tuberculose deve cumprir as seguintes medidas: realizar testes de rebanho para diagnóstico de tuberculose em bovinos e bubalinos a partir de 6 semanas, no intervalo de 60 a 90 dias entre testes, sendo que o primeiro deverá ser realizado em até 90 dias do abate sanitário ou eutanásia do positivo. O saneamento termina após obter-se um teste de rebanho negativo, sendo que os animais reagentes positivos deverão ser destinados ao abate sanitário ou à eutanásia. O médico veterinário habilitado realizará o saneamento e deverá informar a unidade local de serviço veterinário estadual as datas de realizações dos testes com antecedência mínima de 7 dias. O proprietário é responsável por viabilizar as medidas previstas neste artigo, arcando com os custos inerentes. O Serviço Veterinário Oficial fiscalizará o processo de saneamento. Agora nós iremos falar sobre as medidas que podemos implementar na área experimental para que assim possamos obter a certificação para a condição de livre de tuberculose bovina. A primeira delas seria o inquérito epidemiológico. O inquérito epidemiológico tem como função conhecer e entender como está a situação epidemiológica da tuberculose no local e assim, conhecendo essas informações, nós podemos implementar a melhor medida possível de controle para esses animais. A segunda medida é a vacinação. A vacinação ela tem como função imunizar os animais que não estão infectados com a tuberculose, ou seja, aqueles animais que não estão cursando a doença. E é uma medida de extrema importância para podermos ter o controle da tuberculose no local. O terceiro seria o teste da tuberculina. Esse teste ele tem como função indicar se o organismo está infectado por bacilos virulentos, atenuados, inativados, vacinais ou ambientais. Inclusive, esse teste foi feito na área experimental e o Jorge vai falar sobre ele logo adiante. Olá pessoal, meu nome é Jorge e eu vou falar para vocês sobre a parte de testes do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose Animal. Bem, existem 2 tipos principais de testes que podem ser realizados, os testes diretos e os testes indiretos. E a finalidade deles vai variar e a confiança também, dependendo do que você está objetivando. Os testes indiretos, eles vão buscar uma resposta imunológica do hospedeiro ao agente etiológico. O que que significa? Eu vou injetar o agente etiológico ou fragmentos desse agente etiológico no hospedeiro e eu vou buscar uma resposta humoral, ou seja, anticorpos, circulantes, linfócitos, né, que vão atacar aquele material genético. Caso exista uma reação exacerbada, uma reação clara dessas imunoglobulinas e desses anticorpos, eu tenho um teste positivo para os testes indiretos. Já os testes diretos, eu vou estar buscando a identificação do agente etiológico, ou seja, vai ser um PCR da vida, ou um ELISA, que vai pegar e vai extrair parte do material ou de um tecido do hospedeiro e vai fazer cultivo para tentar identificar o material biológico do patógeno, ou seja, o DNA, alguma partícula proteica do vírus. Então, o que a gente consegue com esse tipo de informação? A gente consegue saber se existe a presença naquele momento do vírus no animal. E o indireto, a gente sabe que houve a presença ou ainda existe a presença. Porque depois de talvez às vezes, se o animal está recente infectado, ele não vai ter
anticorpos suficientes para dar positivo num teste indireto. Porém, depois de algum tempo, ele vai apresentar anticorpos suficientes e aí eu tenho um teste positivo indireto. Já o direto, se ele já teve contato com o vírus, mas o vírus está em uma quantidade muito pequena, ou não tem mais contato com o vírus, ele não vai dar positivo. Ou seja, eu quero descobrir se esse animal já teve contato ou se ele não teve contato. Um dos problemas principais do teste direto é que ele costuma ser bem mais caro do que o teste indireto. E aí nos leva ao próximo slide, com o teste da tuberculinização, que é um teste muito mais barato do que um teste de PCR. E como é que o teste de tuberculinização funciona? Basicamente, eu quero calcular a diferença do delta B, ou seja, de como estava a prega lá que eu vou pegar do animal, em milímetros, né, medido num paquímetro, com a final, após 72 horas. Ou seja, eu vou medir assim que eu injetar a substância no animal, quantos milímetros ele tinha na prega, e depois de 72 horas eu faço uma nova medição. E aí, a gente tem essa tabela 3 ali que está no programa, na legislação, e o que acontece? Existe entre 2 e 3.9 uma diferença se existe dor ou não existe dor no animal quando você manuseia o local, se existe sensibilidade, etc. E basicamente, na área experimental, nenhum dos animais, apesar de alguns estarem com taxas acima de 2.2, por exemplo, e outros valores acima de 2, eles não tinham reação e eles não tinham dor. Ou seja, o teste ele acaba sendo inconclusivo. Cabe lembrar também que existiram alguns animais com o delta B negativo. Isso pode significar que eles estavam com alguma outra infecção local e aí houve uma redução da prega no momento de aplicação. Então, o recomendado seria, nesses animais negativos, também realizar um novo teste. Ou eles não produziram, né, na verdade, anticorpos suficientes para ter alguma reação inflamatória no local. Quanto aos animais que acabaram de parir, existiu uma fêmea que acabou de parir. E diversas questões fisiológicas relativas ao parto podem acabar afetando o teste. Então, o ideal seria realizar novamente o teste com essa fêmea que acabou de parir. É importante lembrar também que os animais marcados como positivos, eles devem ser isolados, assim como era feito no teste de brucelose e posterior abate sanitário. Agora eu vou falar um pouco sobre outras medidas. Para obter êxito, deve-se aplicar as medidas necessárias para o controle da tuberculose. Trânsito animal. A compreensão da rede de trânsito de bovinos é fundamental para entender a difusão da tuberculose no país e dentro das unidades federativas. Para fins de aglomerações e de trânsito interestadual de bovinos e bubalinos, que são destinados à reprodução, é obrigatória a apresentação de resultados negativos aos testes de diagnóstico para tuberculose. As aglomerações animais apresentam oportunidade de difusão de doenças, então a fiscalização desses eventos com a verificação do documento de trânsito e exames é relevante para o PNCBT. Vigilância epidemiológica. Para que ocorra a evolução no controle e erradicação da tuberculose, deverão ser adotadas estratégias baseadas no conhecimento e na experiência adquirida. Cada unidade federativa deverá estabelecer um plano de ação, implementando procedimentos de defesa sanitária animal, com o objetivo de baixar as prevalências dessas duas enfermidades. A notificação de rotina de achados sugestivos de tuberculose nos frigoríficos não está padronizada entre as unidades federativas e até mesmo dentro da própria União Federal. Existem diferentes procedimentos nos diferentes tipos de inspeção, CIF, CI e o SIM. Educação sanitária. É uma ferramenta estratégica para que as atividades propostas pelo PNCBT sejam claramente estendidas pelos produtores rurais e sejam aplicadas na área experimental, para que as ações sanitárias sejam efetivamente cumpridas. E é muito importante que todas as medidas estabelecidas sejam amplamente divulgadas e acompanhadas por um trabalho contínuo, promovendo então o comprometimento dos integrantes e da cadeia produtiva e da sociedade em geral. Ao implementarmos essas medidas, podemos conquistar a certificação para a condição de livre de tuberculose bovina. Essa certificação tem como objetivo padronizar o controle das enfermidades dentro dos princípios técnicos recomendados pela Organização Mundial de Saúde e deve-se requeri-la formalmente ao Serviço Veterinário Oficial.
Dessa forma, para obtermos essa certificação, o estabelecimento de criação ele fica obrigado a cumprir as medidas de controle e erradicação da tuberculose, tendo supervisão técnica do médico veterinário habilitado e fiscalização do serviço veterinário oficial. De forma que a obtenção desse certificado ele vai ficar condicionado à realização de 2 testes negativos consecutivos, sendo que esses testes ele tem que ter um intervalo de 6 a 12 meses. Sendo assim, o Serviço Veterinário Estadual, quando ele tiver após o requerimento, ele vai realizar a vistoria da propriedade e, se ela estiver apta, vai ficar autorizada a realização dos exames de diagnóstico para a tuberculose com acompanhamento do Serviço Veterinário Estadual. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.